Vendas. Vendas é nosso tema de hoje, mas vender, falar em vendas, geralmente é um assunto muito difícil para profissionais da saúde. Médicos, dentistas e outros profissionais têm dificuldade com esse tema, parece que é um tema quase que proibido. Mas vamos quebrar o mito, logo de cara aqui? Vamos quebrar o mito? Então, a pessoa tem um problema, te procura, você sabe resolver, você não atende convênio, só particular. E ela você fala, você faz, doutor? Você faz, doutora? Faço. Então, quanto custa? Custa assim. E podemos fazer em 2, 3 vezes? Podemos. Beleza, vamos fazer. Como é que chama isso? Isso chama venda, querendo você ou não. Tá certo? É sobre isso que nós vamos falar então. Eu quero te dar algumas dicas importantes de como te ajudar a quebrar um pouco desse medo de fazer essa tal de venda, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Se prepara aí, porque hoje o assunto tá top. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, empreendedor! O nosso assunto de hoje de vendas está muito bacana e a gente já vai trabalhar sobre isso agora. Eu quero antes te dizer que quero agradecer, na verdade, todos os comentários que eu tenho ouvido, cada vez mais recebendo contatos de pessoas por todos os canais, Spotify, SoundCloud, YouTube, muita gente acessando o nosso canal do YouTube para ver este conteúdo e outros, mas principalmente aqui do podcast, errei tudo aqui, podcast Consultório Empresa, e trazendo dicas, tem pessoas me trazendo dicas de como melhorar alguma coisa, de melhorar o som, melhorar um vídeo, melhorar o fundo. Então, quero agradecer você que está contribuindo de alguma maneira. Muita gente também trazendo sugestões de temas ou fazendo perguntas. Isso, então, é mais um motivo de eu agradecer você. Eu quero de novo pedir para que você, quando você for me mandar uma pergunta, por que você não me manda em áudio? Fica bacana, algumas pessoas mandam em áudio. Você viu que de vez em quando a gente coloca aqui, quando a pessoa me manda em áudio esses comentários, a gente acrescenta aqui no podcast e fica muito bacana, fica uma coisa mais interativa. Certo? Combinado? Então vamos lá hoje, agora sem mais delongas, falar dessas dicas importantes, dessas sugestões de como te ajudar a perder o medo de vender. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você aqui, primeira sugestão, primeira dica que eu quero falar para você é que você deve adote para você a mentalidade de que é você que vai escolher o cliente e não o cliente que vai escolher você. Olha que interessante isso. Isso eu aprendi em 94, se eu não me engano, nos primeiros livros que eu li sobre venda. Eu tive o privilégio de ter contato com um livro que provocava esta mentalidade. Ele dizia, olha, você que não sabe vender, olha que legal, eu tive o prazer e o privilégio de ler isso logo no começo da minha carreira ali profissional, eu começando a estudar vendas, e eu li isso e isso ficou para a minha vida. Ele dizia assim, quando você for vender, quando você estiver diante de um cliente, não fica desesperado para você vender, né? Não fica tentando ganhar o cliente. Muda a sua mentalidade e faz assim, bom, deixa eu ver se eu quero esse cliente. E se eu não quiser o cliente? E se ele não for o meu cliente ideal? Manda para o concorrente, ótimo. E se ele for aquele cliente problema, que eu já estou vendo que é um problema, ótimo, manda para o concorrente e ele que se vire lá. Entende? Essa mentalidade de eu é que quero ver se eu quero esse cliente para mim ou não. Aí eu vou construindo, com a base de clientes que eu vou conseguindo ter, eu vou construindo para mim um perfil correto das pessoas com quem eu estou interagindo. Só que o mais legal disso é que a mudança na mentalidade de eu ficar desesperado para ganhar aquele cliente e eu mudo a mentalidade para deixa eu ver se eu quero esse cliente ou não, é como se fosse uma triagem invertida. Eu é que quero ver se eu quero o cliente. Ele que tem que me ganhar. Ele tem que ganhar. Dizer assim, por favor, me atende. Claro, estou brincando, mas para você entender que a ideia tem que ser invertida. Não é eu que tenho que ficar desesperado com relação a ele que tem que ter o argumento certo para me convencer. Bom, com esse detalhe sutil mental,
eu vou para a relação comercial, para a relação de negociação com o meu cliente ou candidato a cliente de uma forma muito melhor. Eu aprendo, é quase que natural com essa mentalidade você fazer perguntas. Então você parte para umas perguntas para ver se eu quero mesmo esse cliente. Então, não só aquelas perguntas óbvias do tipo qual é o seu problema, o que te trouxe até aqui, por que você tem isso, mas também o que você pensa a respeito, o que você entende, como é que você gostaria de ser tratado. Acaba entrando na conversa alguns elementos que são essenciais para que a gente possa entender aquele cliente e, ao entender esse cliente, ter o argumento certo de venda. O nome disso é sondar, uma parte importante do método SOMAR de vendas que eu criei logo depois disso, foi em 98, se não me engano. Bom, enfim, o importante é a gente entender que a primeira dica que eu tenho para você então é essa de mudar a mentalidade e ver se você é que quer o cliente, porque assim você consegue fazer perguntas, você consegue ter uma conversa mais natural, mais interessante com relação ao processo de venda, sem entrar em desespero, sem se sentir sendo julgado, mas na verdade muito mais você é que estará, entre aspas, julgando, né? Escolhendo, tá bom? Outra dica importante que eu quero te trazer hoje aqui é que te ajuda muito a vender quando você ou sua família é cliente da própria clínica. Eu sei que nem sempre isso é possível, porque depende da especialidade, depende de uma série de coisas, né? Por exemplo, se você é um oncologista e não está precisando desse tipo de tratamento, não tem um câncer, um tumor, alguma coisa, você não será paciente da própria clínica, está certo? Então, eu sei que isso não é uma regra universal em todas as situações. Mas, por exemplo, se você está numa clínica de procedimentos estéticos, talvez você ou sua família, as pessoas próximas a você, talvez sim tenham a sua clínica como uma boa opção. A ideia, mas eu acho que você vai entender o que eu quero dizer aqui, quando eu digo que você deve ser cliente da própria clínica, experimentar o próprio produto, compre o próprio produto, experimente o próprio produto, seja cliente de você mesmo. Quanto mais você experimenta o produto e sabe que funciona, quanto mais você sabe que ele dá resultado, mais claro é o seu argumento, mais convicção você tem, mais seus olhos brilham quando você fala daquilo, porque você vivenciou, você experimentou. Você sabe o que é passar pelo procedimento, você sabe a parte ruim, você sabe a parte boa. E esses argumentos ajudam muito na hora de vender, ajudam muito a saber o que falar, até como contra-argumentar quando o paciente te falar alguma objeção ligada à parte ruim. Então eu recomendo muito que você experimente. Sente na cadeira do dentista, veja para onde está olhando, senta na cadeira do procedimento clínico, deita na maca, veja como que é o procedimento de fazer aquele exame. Um exame, por exemplo, de imagem, como é que é fazer o exame de imagem, como é que é estar dentro de uma ressonância, como é que está com aquela posição com o braço em tal lugar, a perna em tal lugar, como que é isso? Esta experiência faz você humanizar muito mais o seu atendimento, faz você gerar empatia, que são elementos que vão ajudar a construir para você um arcabouço de verdades internas que, por sua vez, ajudam você a vender. Então, recomendo muito essa dica. Eu já, nos meus treinamentos, no processo do SOMAR, já muita gente foi impactada com essa dica simples. Aplicando esse tipo de coisa, começando a usar o serviço, experimentou, usou, e aí a pessoa carrega a partir dali verdades muito mais profundas com relação a isso, a como argumentar com o seu paciente, tá certo? Então, experimente, seja cliente da própria clínica, do próprio serviço. Terceira dica que eu quero trazer para você hoje aqui, dicas importantes hoje, hein, de como você vai perder o medo de vender, é que você deve usar dois tipos de argumentos. Eu quero lembrar você para usar dois tipos de argumentos básicos, prioritários. Argumentos do medo de não fazer e argumentos do benefício em fazer. Mas, Plínio, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. O medo de não fazer é, na área da saúde, de um modo geral, praticamente todas as coisas que acontecem com a gente, elas tendem a piorar. Então, se eu tenho um problema de coluna e não trato, tende a piorar. Se eu tenho uma lesão em um dente, um dente está quebrado, eu tenho uma cárie, vai piorar. Se eu tenho um problema respiratório e não fizer nada, vai piorar. E por aí vai. Ou seja, a não intervenção rápida
num problema, a não intervenção rápida num problema, que é algum tipo de prevenção primária, secundária, acho que você conhece os termos. Enfim, quanto mais cedo a gente intervém em determinados tipos de problemas e patologias, seja no âmbito literalmente preventivo, lá antes dele aparecer, ou quando já apareceu, para que ele não evolua, quanto mais cedo a gente vai intervir, melhores as consequências da situação, ou seja, melhor o prognóstico, melhor tudo que vai ter para a saúde do paciente. Então, são sempre argumentos verdadeiros. Sendo assim, quando você estiver falando com o seu paciente, aponta para ele, mas não no sentido de fazer terrorismo, mas aponta para ele os riscos que ele precisa estar ciente de que ele vai correr se ele não fizer nada. Ele está, vou dar um exemplo, ele está engordando, está sedentário, por exemplo, avisa, olha, isto aqui, existe uma probabilidade estatística de X% de te levar a ter diabetes, te levar a ter cardiopatia, cardiopatia não necessariamente, mas uma hipertensão pelo menos, né? E por aí vai. Então você vai, AVC, enfim, você vai mostrar para a pessoa que existem consequências por este tipo de comportamento. Então eu posso te ajudar agora a intervir enquanto é tempo. Depois a intervenção vai ser mais complicada, mais dolorida, mais cara, mais traumática, ou às vezes nem tem mais solução, tá certo? Então é isso que eu chamo de argumentar pelo medo de não fazer. E o que é o argumento do benefício? Mostrar para a pessoa todas as vantagens de estar com aquilo resolvido, com aquele problema ausente, com aquela, às vezes é uma questão estética, com fazer a pessoa enxergar o novo benefício de estar esteticamente com aquilo resolvido, aquilo com um novo lábio, uma nova, enfim, uma lipoaspiração, não importa o que você faça, tá certo? Então, a gente sempre vai ter dois argumentos, sempre. Pensa no que você quiser, faz o exercício, escreve antes com todos os seus procedimentos principais, seus tratamentos principais, quais são os principais argumentos que você pode adotar e usar com o seu cliente, que são os argumentos chamados de medo, de não fazer, da perda, né? Ou o argumento do grande benefício, do prazer, daquilo que eu vou ganhar ao fazer. Isso ajuda muito, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu quero te dizer, uma outra técnica, né? Agora então, outro item para você perder o medo de vender, é que você treine esses argumentos com pessoas que você conhece. Então você vai pegar esposa, marido, irmão, amigo, gente chegada mesmo, ou até juntar profissionais para fazer esse exercício. A gente faz isso em treinamentos, por exemplo, a gente junta vários profissionais no treinamento e um argumenta para o outro e o outro vai dando feedback do argumento, se está servindo, se não está, e ajustando conforme algumas técnicas que a gente ensina. Mas hoje eu quero te dizer que te ajuda muito a perder o medo quando você vai treinando. Porque tudo aquilo que a gente faz muito vai ficando rotineiro, vai ficando tranquilo, a gente vai tendo medo do novo. O novo é o argumentar diferente. Se você está aprendendo um argumento diferente, como eu estou trazendo alguns para você, jeito de falar diferente, você tem que experimentar. E as pessoas têm medo dessa experiência. Não tenha medo da experiência. E uma dica para você não ter medo da experiência é argumentar com seus amigos, entendeu? Então você chama sua esposa, seu marido, por exemplo, vamos usar esses pais, parentes, irmãos, enfim, filhos, né? E fala, vou argumentar com você, então tá, e vai treinando como que você argumentaria aquilo. Deixa a pessoa livre para ela te fazer uma pergunta, para ela brinca de roleplay, chama isso, né? Para que essa pessoa argumente como se ela estivesse no lugar do paciente. Então ela vai representar o seu paciente, fazendo argumentos que um paciente normalmente faria, e assim você vai treinando a sair de uma saia justa a outra, que para você hoje é saia justa. Quanto mais a pessoa está acostumada com isso, não é mais, né? As pessoas estão acostumadas, vendedores vão acostumando com os argumentos, porque sempre são os mesmos. Então se a pessoa já treinou, já respondeu várias vezes, ela já sabe responder. Bom, pelo menos um bom vendedor deveria aprender com experiência, certo? É isso que eu estou te propondo aqui. Então pratica. Vai lá, conversa com as pessoas e fica argumentando. Plínio, eu não tenho com quem fazer. Não tenho. Bom, é raro, mas se você realmente não tem, vai diante do espelho. Só que não seja só um argumento mental. Fala em voz alta, mas Plínio, eu vou parecer um louco aqui falando diante do espelho comigo mesmo. Vai por mim. Isso é importante. Argumenta, imagina a pessoa devolvendo a pergunta e você responde e vai treinando os argumentos. Quando você tiver uma sacada de um argumento, mantenha ali um papel perto, por exemplo, anota aquele argumento para você depois ir repetindo e aperfeiçoando.
Assim, diante do espelho, você vai aprendendo, inclusive, que rosto você faz, que cara você faz. Caras e bocas fazem parte disso. Quando você acredita no que você está vendendo, seus olhos brilham, você fica naturalmente convencido daquilo. Quando você não é convencido, quando você acha caro, aí é um problema, porque você não acredita exatamente no que você está vendendo. Então, o seu rosto vai denunciar isso, que você não acredita no que você está vendendo, você não acredita no procedimento, você mesmo acha caro. Então, esta conversa que eu estou tendo para você aqui, essa sugestão que você vá diante do espelho, é para você ver, inclusive, um momento de se calar, um momento de falar empolgado, de falar com emoção, um momento de você usar uma coisa mais profunda, um argumento, de olhar nos olhos da pessoa, do paciente, e por aí vai. Tá certo? Vai observando, vai treinando, vai aperfeiçoando o seu próprio jeito, isso ajuda bastante também. Outra dica importante para você aqui é usar no processo de vender, para te ajudar a perder o medo, é você conviver com pessoas e colegas que tenham o preço maior do que o seu e pessoas e colegas que não têm nenhum problema com o preço. Cara, como faz diferença você conviver com pessoas que têm um preço maior que o seu? Olha como que funciona isso. Vamos supor que o preço de um procedimento para você seja de R$1.000, mas você só convive com pessoas que cobram por procedimento similar R$600, R$700. Você fica convencido de que seu preço é caro. Você vai se convencendo de que ele é caro. Você fica ouvindo aqueles urubuzinhos na sua cabeça dizendo, mas está caro, você está caro, você está caro. Você fica ouvindo e você vai acreditando naquilo. Quando, ao contrário, você convive com pessoas que cobram R$2.000, R$3.000 por aquele procedimento, mas com uma felicidade, sem dificuldade nenhuma, vende com uma facilidade. Se você convive e conversa com essas pessoas, você vai achando o seu preço muito barato. Você vai se incomodando com a barateza, entende isso? Com a barateza do seu procedimento. Você fala, nossa, cara, mas só R$1.000. Será que eu estou tão desmerecido assim, cara? Não, preciso cobrar mais. Dessa forma, gente, olha o que eu estou falando de algo interno. Quando o seu paciente fala, nossa, mas R$1.000 está caro, você fala, mas caro como, criatura? Não, você não vai falar isso. Mas o seu sentimento é assim, claro que não. Aproveita que eu tô calmo que está super barato, né? Porque a sua referência mental são esses outros que estão cobrando bem mais e que têm um padrão parecido com o seu. Não estou falando necessariamente para você que você atende um público classe C e está comparando com pessoas de classe A. Não é isso que eu estou dizendo. Mas com profissionais que têm a coragem, que já entenderam, que já estão confiantes, porque isso tem forte e muito no mercado. Eu já cheguei a fazer exercício com meus clientes, mentorados, alunos, de fazer com que essas pessoas entrassem em contato com alguns outros desses e passassem algumas horas na clínica do outro vendo os preços e a forma como ele lida com isso. Nem sempre isso é possível, mas a gente já fez algumas vezes. É incrível como um dia, às vezes teve casos que bastou um dia, daquele colega que tinha medo do seu próprio preço, passar algumas horas, na verdade, né, algumas horas de trabalho com outro profissional lá vendo a clínica dele, como que ele trata tudo aquilo, vendo ele vender com argumentos tão fáceis e com uma convicção que ele simplesmente saiu de lá no dia seguinte encorajado e começou a vender, mudando sua taxa de conversão de 20 e poucos por cento para mais de 60% do dia para a noite. Por quê? Porque a venda é emocional e é interna. Ela depende muito de como você vê a si mesmo, quanto você dá valor para você mesmo, quanto você atrai o cliente certo, como você sabe argumentar, e não é artimanha de venda. Venda é atrair o cliente certo, o cliente que você já deseja, e falar daquilo que você faz com convicção e com paixão, e ponto. Ah, mas e se ele não quiser? Aí é problema dele, como a gente disse no item 1 aqui, como eu te sugeri, você que quer ver se você quer aquele cliente ou não. Quando esse conjunto de coisas internas vão mudando a sua mente, você vai ver o grande resultado que isso faz. E por fim, a última dica que eu quero te dar hoje aqui, para você perder o medo de vender e já sair vendendo melhor, eu espero que essas dicas sejam te provocando o suficiente para isso, é você praticar o over-delivery. O que é o over-delivery? É sempre entregar mais do que o cliente comprou, do que ele pagou, do que ele acha que vai receber. Quando você entrega mais, você provoca mais ainda o cliente fala, uau, caramba, show, nossa, nem esperava por tudo isso. E às vezes esse entregar mais é a forma de atendimento, é o detalhe do atendimento humano. Não é necessariamente, mas também pode ser um procedimento adicional.
sei lá, vamos supor que você seja dentista, e você fez um monte de procedimentos e você bonifica a pessoa, premia essa pessoa, por exemplo, ela nem esperava isso, mas você fala, eu gostei aqui, eu vou te dar de presente, no tratamento você fala isso, eu vou te dar de presente aqui um clareamento. Não como um argumento de venda, entendeu? Você já vendeu, mas você já sabe na sua cabeça que em algum momento você vai dar um presente para essa pessoa, você vai dar alguma coisa bacana, que ela vai falar, uau! Você sabe que você vai surpreender seu cliente de alguma maneira. De novo, esta informação interna que você tem, que o seu coração já tem, que a sua alma já tem, que você sabe que você vai entregar algo mais, que você vai surpreender o cliente em algum momento, mesmo que você não tenha usado isso como argumento de venda, mas só o fato de saber que você sabe que em algum momento você vai entregar esse algo mais para o cliente, já te faz vender melhor, já te faz ter mais argumentos de paixão pela coisa. Porque você sabe que é tão bom aquilo que é quase um absurdo você não vender. Olha, sabe o que eu quero te dizer com isso? Que quando você pratica o over-delivery dessa forma e você acredita no seu serviço também, outro argumento que eu já falei aqui para você, quando você experimenta, você sabe, você gosta, você usaria, a sua família também, a sensação que você acaba tendo é que não oferecer, não vender, não falar para a pessoa com paixão que ela faz o serviço é quase que uma aberração, porque você vai estar privando ele de ter uma experiência tão positiva, tão marcante e vai, quem sabe, deixar ele na mão de alguém que não vai fazer tão bem assim ou não vai entregar algo tão especial. Se você sabe que o que você vai fazer é especial, é over delivery, é fantástico, não vender é privar o seu cliente de ter uma experiência extraordinária. Não queira privar o seu cliente de ter uma experiência extraordinária. Queira que ele tenha essa experiência. Então, esta mentalidade ajuda você a ir para uma situação que a gente chama de venda, que é a situação de apresentar um plano de tratamento e negociar com ele até resolver e apertarmos as mãos e falar, vamos fazer. Este procedimento chamado venda, então, ele acontece de uma forma muito mais natural quando estas dicas que eu te dei aqui, quando esses elementos funcionam de dentro para fora. Então, a minha sugestão então para a gente fechar hoje aqui é que você estude isso que eu estou falando, pausa esse vídeo, ouve de novo esse áudio, né? Se você está ouvindo, né? Só ouvindo, você está vendo em vídeo, que você consuma este conteúdo aqui repetidas vezes, se for o caso, anotando e fazendo exercícios específicos, porque essas coisas fazem uma diferença incrível na prática. A gente acha às vezes que a venda é uma frase que eu vou fazer, que eu vou aprender a vender, ter um super argumento. Não é isso que faz a diferença em venda. Eu falo isso e afirmo isso com quase 30 anos de experiência fazendo, praticando e ensinando centenas de profissionais de saúde por todo o Brasil a conseguirem resultados extraordinários de vendas. É com essa autoridade de 30 anos quase fazendo isso que eu estou te dizendo que o que faz a diferença não é um super argumento que alguém possa te ensinar, uma frase que fala assim, não é esse o ponto, é você atrair o cliente certo e você de dentro para fora ter uma profunda convicção de que o melhor que você pode fazer para o ser humano que está na sua frente, chamado cliente, chamado paciente, é você dar a ele o privilégio de passar por esse procedimento porque você sabe que você vai entregar para ele o seu melhor, que a sua equipe vai se dedicar de um tanto, que assim, fantástico, que você e sua família adorariam passar também por profissionais que tivessem este nível de atenção, de carinho, de cuidado, de empatia, e você precisa fazer isso pela pessoa. Isso é doar-se pelo outro. Esta é a venda que eu acredito, este é um modelo que eu sempre defendi. Isso tem a ver com a humanização da saúde, portanto, quebre seus mitos com relação à venda, suas dificuldades e acredite que isso é uma forma fantástica de você fazer o bem para outras pessoas. Então, faça isso da melhor forma possível, acredita nisso, acredita em você que vale a pena. Show de bola? Gostou desse conteúdo? Então, já sabe, né? Segue a gente,
clica em se inscrever, clica em sininho, enfim, você já sabe essas coisas todas, não precisa ficar toda hora falando, mas é bom a gente lembrar que quanto mais isso acontece, quanto mais você comenta, quanto mais você interage com os canais, com as ferramentas, mais essas ferramentas de distribuição, seja Spotify, SoundCloud, YouTube, mais elas entendem que esse é um conteúdo relevante e, sendo assim, elas entregam para outras pessoas. E essa é uma forma que eu tenho de ajudar outras pessoas, outros colegas, porque você sabe muito bem que esse conteúdo eu faço por amor e ele é absolutamente gratuito. Então, uma forma de a gente se ajudar é você compartilhando este material com seus amigos, com seus colegas e interagindo de alguma maneira. Show de bola? Espero que tenha te ajudado mais uma vez e que as transformações que ocorram aí sejam um motivo de alegria e eu quero um dia saber de você o que você implantou e o resultado que você teve. Combinado? Forte abraço e até o próximo episódio do podcast Consultório Empresa.